Não, tá bom. Pessoal, boa noite, vamos lá? Vou começar fazendo a sinalização da presença, os presentes, tá? Tá certo, gente? Obrigado. Então vamos lá, vou fazer a chamada. José Carlos, estou aqui. Paola. Presente. Rogério. Presente. Fernanda. Milton não, desculpa, Douglas, ali. Carlos Augusto, Filipete. Presente. Leandro Pires. Adriana. Araújo. Presente. Vitório. Presente. Larissa. Valmir. Presente. Cássio. Presente. Maria Ivone. Regina. Presente. E Simone. Só pontuando, pessoal, a Maria Aparecida Maciel, a Doca, ela não gosta que chama de Maria Aparecida, ela comunicou que ela tinha um compromisso, tanto ela quanto o suplente hoje, a própria associação delas, eles não iam, tá? Mas vamos lá. Presentes, Paola, um colo, tá? Só pontuando, o único ausente é a CIV, tá? A DOCA é o único ausente. Todos têm um representante. São 14 entidades presentes. 15 presentes, né? E votantes 14, tá bom? Porque eu não voto. Tá? Só ficou uma. Repetindo, só a CIV que não compareceu hoje, tá? Vamos lá, pessoal. A ata hoje. Sociedade Civil, tá o Marcos, Maria Tereza, Virgínia, Luciana e o Roberto. Tá? E acho que você não assinou, né, Luiz? Não, eu assinei só de fala, desculpa. Vereador Luiz. Isso, obrigado. Então, todo mundo recebeu atos na última reunião. A gente não recebeu nenhum pedido de alteração, tá? Alguém tem algum comentário, tá? Então vou abrir a votação dela. Alguém é contrário à aprovação da ata da última reunião? Não? Vou aprovar. Bom. Agora o segundo assunto. O segundo assunto é o regimento interno, pessoal. Então, hoje a gente estava fazendo a apresentação, montando, e a gente teve uma surpresa em relação ao regimento interno. O regimento interno, todos os conselheiros mais antigos se recordam, deu bastante tempo de discussão. Você lembra quanto tempo, Maria Tereza? Eu assumi como coordenadora
última reunião ordinária de outubro. Os trabalhos do regimento começaram em novembro de 2022, terminaram em fevereiro de 2023. O texto foi apresentado oficialmente em março de 2023. Até a aprovação, votação, aí foi entrou, em setembro. Em abril foi a transição do isolato para o Jaderson e foi votado em julho. Agosto. A gente viu hoje, agosto, e foi publicado em setembro. Não, ele foi votado em julho e publicado em agosto. O regimento foi votado em julho. Mas ele demorou praticamente um ano, tá? E depois do regimento votado, a gente teve alguns questionamentos junto ao Ministério Público, à promotoria, e tinha chego para mim 3 correções da promotoria que eles tinham pedido. Aí hoje a gente está montando a apresentação, eu baixei o regimento de 2023, fui procurar e não batia. Aí eu fiz contato com a Carol, conversei com a promotora também. O que acontece? Todos aqueles questionamentos foi feito na época pelo Jaderson, junto, conversando com a promotora, uma minuta, pegando as correções, que a Maria Tereza, acho que a única, pediu várias correções. E eles fizeram. Eu e a Luciana. E aí eles fizeram uma minuta nova, considerando essas correções. Foi uma minuta nova, exatamente. Não, depois de 2023. Isso. Só que essa minuta nova eu não tinha, estava sujadas. E hoje, a hora que eu peguei, eu falei, peraí, a promotora falou que tem que alterar o parágrafo 3º do artigo 11. Eu peguei o nosso... Não foi em cima do regimento original. O Jaderson, desculpa, eu não sei se eu tenho permissão da mesa. Pode falar. A reunião que foi feita com a senhora promotora foi feita em cima de um documento que o poder público, na verdade que a mesa do Condema apresentou na pessoa do secretário. E era uma minuta nova, perfeitamente. Essa minuta nova foi apresentada lá na promotoria. E foi pedido que nós fizéssemos considerações sobre essa minuta nova. E a reunião que nós fizemos com o senhor secretário e com a senhora promotora foi toda em cima dessa minuta nova que foi apresentada pelo secretário. A gente não tinha, hoje eu consegui. E aí o que eu vou sugerir para vocês, pessoal? Eu estou com essa minuta, eu vou passar até o e-mail da promotora, ela pediu 3 pontos daquela minuta, eu mostro o e-mail, caminho para vocês, que eu pedi hoje, a Carol me mandou tudo isso. E o que eu vou fazer? Eu vou passar para todos os conselheiros, vocês vão ter tempo, tranquilo aí, no próximo mês, lerem a minuta nova. Eu li ela hoje, eu acho que tá legal a minuta nova. Acho que a Maria Tereza Jordão já deve ter lido, participado da reunião, não? Texto. Então, ela está bem mais coesa, está bem interessante. Então eu vou passar a minuta nova, 2024, passar o e-mail da promotora que pede 3 pontos, são pontos bem simples, um ponto lá de plenário vocal que vai ser publicado ou não, que ela pede supressão. Uma coisa que eu achei engraçada, a gente participa tanto do conselho, a última atribuição do presidente de todo o conselho deixa eu pegar um texto aqui que tem, é bem interessante, que casos omissos, ele interpreta o regimento interno. Esse poder. A promotora falou ok, mas ele interpreta e só vai ser considerado se o plenário aprovar. Tudo bem, acho justo. São pontos assim. E o outro ponto é a questão de falta. Porque um artigo fala de falta, fala que é 5 alternadas ou 3 seguidas. E depois outro artigo fala de justificar a falta, que não sei o quê. Na verdade, não existe justificativo de falta. Então, a ideia nossa é tirar, suprimir basicamente esse artigo. São pontos bem simples que ela pediu. A minuta ela é um pouco mais enxuta, ela é mais curta, ela é mais direta. Então, eu vou estar encaminhando amanhã para vocês, a Paola vai estar encaminhando lá para o e-mail nosso, o e-mail do Condema, a minuta, os pontos levantados pelo MP, que ele acha que deve se considerar remoção, são esses 3 pontos, bem simples, tá?
E na próxima reunião, a gente faz a votação do recebimento ou não, tá? A questão da justificativa de falta, eu colocaria excepcionalmente só a questão de se a gente tiver atestado médico. Por exemplo, eu, dia 14 a 28 agora de agosto, eu estava de atestado médico. Por isso que eu consigo É porque eu estou falando suplência, seu secretário. A suplência supõe que você falta, mas você suplente. Isso foi uma discussão muito. O questionamento da promotora é essa mesmo. Isso foi uma discussão O titular da não pode vir, comissão. o suplente só. Isso. A falta só conta para aquele órgão se nenhum dos dois comparecer. O Zé Roberto está aí? Tá? É bem simples. Por isso que não há necessidade. Por isso que não. Tanto que hoje eu falei da questão da CID só protocolar. Ela vai ser contada falta, não tem o que fazer. Eu já subi para o site, coisa que eu tinha prometido para vocês, a tabela de faltas desse biênio. Essa aqui é a terceira reunião do biênio, a gente teve uma ordinária e uma extraordinária. Então já subi. Amanhã, essa semana que a gente atualiza, é uma planilha, a gente fez uma planilha no Drive para facilitar a nossa vida. Então a gente amanhã acessa e semana já bota as faltas e vai ficar disponível online para todo mundo acompanhar as faltas, tá? Júnior, só para esclarecer que você tem razão, eu também. A ata de aprovação foi dia 25 de julho. Foi a votação do regimento interno lá na Memorial. Não, a memorial estava aqui embaixo. Convence. Porque a comunicação foi O feita. regimento é 15 de setembro. Porque foi uma resolução. Em agosto foi homologado e em 15 de setembro foi publicado. Aí ele vai ser publicado, ele está vigente, não se preocupe pessoal, mas porque tem uma minuta nova no regimento, esse é o vigente atual, tá? Então a gente não está sem regimento, tá? Às vezes o conselheiro vai falar, mas está trabalhando sem regimento? Desculpe, me perdoe, onde está o AB? Ué, mas só faltou a nota. Eu esqueci, faltou o OB também, desculpa. Então, eu queria justamente, procurando o Zé Roberto aqui. Faltou o OB, verdade, qual outro? Tira um, são 14. Não, porque a lógica de você ter sempre o suplente na ausência do titular não é uma lógica não é uma lógica burocrática. Era a ideia de que o suplente e o titular sempre participam junto, então ele não é um backup, ele é um efetivo participante da plenária e por isso não tem justificado, o suplente sempre está junto. Né? Pessoal, retomando então, plenária concorda com isso, posso mandar o regimento para vocês. Ele é bem coeso, bem interessante. Vou mandar o vigente de novo, todos já receberam, mas vou mandar novamente o vigente e a proposta e os pontos que a promotora pediu para reconsiderar essa proposta. Na próxima reunião a gente discute ele. Lembrando, atendendo o pedido também da Dona Ivone, para a próxima reunião a gente vai trazer o barulho da questão de queimadas, que é um assunto que eu sei que está em pauta, muita gente interessada em falar disso. Então, para a próxima, o barulho fez uma apresentação bem interessante no ano passado, mas para os nossos conselheiros é importante ter conhecimento disso, tá bom? Então a gente traz o barulho também na próxima reunião, vai ser, você lembra da data? Dia 8, né? Dia 8 de outubro. Então a gente traz o barulho e também falaremos do regimento interno, tá bom? Eu posso pedir uma questão de organização documental também? Eu tenho pedido há muito tempo, é a quinta vez que eu formalizo, que por favor, a CEPLAN abre uma pastinha para o item comissão e publique todos os materiais da comissão de revisão do regimento interno. A comissão trabalhou esses 4 meses, todas as reuniões têm atas, todas as discussões foram documentadas, tem 7 atas e tem a minuta final que foi entregue. Então, para os novos conselheiros entenderem, foi um trabalho muito grande, principalmente da sociedade civil. Nós passamos novembro, dezembro, janeiro e fevereiro trabalhando. E tudo isso os novos conselheiros podem ver registrado nas atas. Qualquer decisão, qualquer dúvida do porquê que foi colocado isso no arquivo, quando era ponto polêmico, está tudo registrado nas atas. Está anotado ali, Maria Tereza. Tá bom? Muitíssimo obrigada. A gente busca. Se precisar que eu lhe mande de novo todo o É isso que eu vou
o gestor do Fundema é a Secretaria de Planejamento, tá? Isso no próprio artigo 45 lá, está disciplinado, tá? E, respondendo também ao outro questionamento, estamos atrasados, precisamos regularizar a questão do Fundema dos relatórios, tá? Agora com a eleição que teve no Fundema, tudo eu acabei não tendo tempo para correr atrás disso. Então não é uma pessoa, é a secretaria? Não, é. A gestão do fundo é da secretaria, não é pessoa física, tá? Então a gente está buscando, a gente tem uma, até talvez colocando um assunto diverso, a gente tinha uma comissão, né, Vitória? Para você, o varejante E o Lau. e o Lau. Isso. Então, a gente perdeu o varejante, tá? A gente tem algum membro que tem interesse em entrar nessa comissão? Eu entro. Você quer entrar? Pode ser, a gente pode formar, tudo bem, alguns conselheiros. Alguém tem alguma coisa contra? Ah, eu posso. A gente tem uma vaga. Ah, então. Mas aí vocês que sabem. Querem tirar uma limpa, querem falar uma colocação? Pode ser? Tá, então tá bom. Então a Larissa, ela entra. Essa semana eu vejo se eu chamo vocês, até para a gente fazer uma reunião com o secretário do novo. Conversei bastante com ele nesses últimos dias até do Fundema, assim como também do FUDE, que são os dois fundos que têm conceitos na minha pasta. E a gente está tentando organizar. Ele também pegou há menos de 2 meses a secretaria, ele estava no expediente, agora ele assumiu a Secretaria de Finanças. A gente está tentando se organizar. Uma alteração importante que eu já fiz, que era uma coisa recorrente do Fundema, era a conta do Fundema, era uma conta de Santander antiga. E eu pedi a transferência para uma conta pública do Banco do Brasil, de todo o fundo do meio ambiente, até para poder ter uma melhor aplicação, porque a gente não pode aplicar dinheiro em conta do banco privado, né? Para ter rendimento. Então a gente fez essa operação já, isso já está feito. Então a gente transferiu, eu só preciso confirmar se foi para a Caixa do Banco do Brasil, uma conta com todo o dinheiro para a gente poder aplicar e realmente o fundo do meio ambiente render também em aplicações, porque é uma fonte também importante para o próprio fundo, o rendimento que ele pode gerar. No banco privado a gente não pode fazer isso, tá? Então são algumas coisas que a gente já corrigiu e agora eu estou tentando fechar o balanço, mas, meu Deus, é difícil. Então, eu sei o nível de detalhes que vocês querem, de entrada, de onde vem, então é muita coisa e finanças está me devendo as informações, tá? Mas vamos fazer uma reunião da comissão essa semana, a gente vai se conversando, fala com o Laura depois, eu mando um WhatsApp para ele, e a gente tem que se organizar para fazer uma reunião, e não sei se na próxima a gente já traz, se for possível para a próxima, a gente tiver com os números, a gente já traz o balanço completo, tá? Para deixar certinho e dali para frente fica mais fácil. A gente fechando o balanço, os outros vai fluindo. Bom, pessoal, o assunto da mesa é esse. Alguém tem mais alguma consideração, conselheiros? Não? Eu vou abrir então os inscritos à fala, tá? Primeiro, Maria Tereza. Quantos inscritos no Se você puder, eu vou estar com o horário de você. Podemos só inverter? Quantos são? Obrigado. 1, 2, 3, 4 pessoas. 4 pessoas. Pode, Luiz. Nossa, primeiro, obrigado, viu, Tereza? Então, boa noite a todos. Eu trago 2 assuntos hoje. Primeiro, por favor, Gabriel. Agora sim, obrigado. Licença, boa noite a todos. Eu trago 2 assuntos. O primeiro é a respeito das queimadas, né? Nós teremos no dia 8 de outubro a oportunidade de ouvir o Baroni. No ano passado nós tivemos já essa oportunidade, foi uma explicação, uma apresentação de grande qualidade pelo trabalho que é desenvolvido pela Defesa Civil e ao mesmo tempo a possibilidade de um trabalho em conjunto aqui com o Condego. Então a gente saiu dali inspirado. E eu também saí daquela reunião com um dever de casa, porque depois eu conversei com o próprio Baroni
E a gente percebeu que, apesar da Defesa Civil ter uma, acho que eles têm uma Hilux, eles têm à disposição, com o kit Guarani, toda equipada para fazer combate a incêndios florestais. Porém, o Corpo de Bombeiros de Vinhedo não consegue oferecer um apoio adequado à própria Defesa Civil, porque o caminhão que eles têm à disposição, ele vem de Jundiaí, que é o quartel responsável por toda a região, e ele não é 4x4, ele não é adaptado para alguns tipos de terreno que não seja um terreno urbano. Então o caminhão estava quebrando com grande facilidade, não estava conseguindo suprir as necessidades do dia a dia, e quando tinha uma queimada florestal em uma área rural, ele também não conseguia deitar aquele espaço. Então o Baroni apontou esse problema, e eu fiz a destinação por meio de emenda impositiva de um recurso para aquisição de uma picape, assim como tem a Defesa Civil hoje. Seria uma Hilux 4x4, equipada já com o kit Guarani, que é aquele kit que combate de primeiro atendimento aos incêndios florestais. A gente fez a destinação, dia 1º de janeiro esse recurso entrou no caixa da Prefeitura. Em junho nós fizemos uma complementação desse recurso e eu fui muito explícito quando eu falei: esse veículo precisa estar à disposição do Corpo de Bombeiros antes do período de estiagem, antes das queimadas florestais serem tão intensas quanto essas que a gente está vendo. Infelizmente isso não aconteceu. Então eu peço o apoio do governo para que nós tenhamos a cobrança. Sei que agora no período eleitoral é impossível fazer esse tipo de abertura de licitação, mas é uma urgência, sem dúvida alguma. A gente está vendo a cidade vermelha, tivemos incêndio na Bosque, tivemos incêndio no Parque Municipal, várias outras regiões, Capela, Centro Industrial. Na Edenor também tivemos. Então tem todo um impacto ambiental muito grande, tem um impacto da saúde humana também gigantesco, e eu entendo que isso deve ser algo prioritário nesse momento. Então esse é o primeiro assunto. Talvez na próxima reunião, dia 8 de outubro, nós temos um Baroni que venha a endossar essa cobrança. E aí também já teremos passado pelo período eleitoral, não sei como que vai estar em relação a clima, em relação a tempo, a queimadas, mas entendo que isso já deveria ter sido iniciado. Então, registro isso há algum tempo, vai estar pior, né? Pela projeção da meteorologia. Exato. E o segundo ponto que eu trago é sobre o motor novamente na ETL. Eu sei que nós temos aqui a representante da Cinelar, conversei hoje também com a André, o superintendente, mas nós precisamos novamente nos voltarmos a encontrar quem está fazendo esse descarte de componente tóxico na rede. Porque, mais uma vez, foi comprado um soprador, foi feito todo o trabalho com a CETESB, com os órgãos responsáveis, só que o cheiro ele continua entrando nas casas, continua tomando toda aquela região do São Tomé, São Mateus, Vila João 23, então estou recebendo relatos, inclusive acabei de receber mais um relato, a pessoa mandou aqui, o odor está insuportável. Então não sei se há algo além que possa ser feito, se o Condema também pode acompanhar esse trabalho de fiscalização, de detecção desse possível infrator, mas que isso também fique registrado. Né? Levamos isso ao Ministério Público, à CETESB, trouxe aqui ao Condema também na última reunião, e mais uma vez esse problema está se manifestando ali, vamos dizer assim, porque a gente sabe que todo dia tem esse descarte, né? O relato está chegando, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu encontrar o deputado de onde está vindo isso e qual providência que pode ser tomada, se vai ser uma multa, se vai ser uma comunicação. Eu acho que precisa ser bastante incisivo, porque é um desastre ambiental que está acontecendo aqui. Obrigado a todos. Desculpa, Júlio, posso só fazer um complemento? Em relação ao Fundema, né, foi levantado aqui pela conselheira, se for possível também que nós utilizemos esse recurso para a recomposição florestal das áreas que estão sendo devastadas hoje pelas queimadas. E, se possível, também a gente estudar uma estrutura do Condema que tenha um representante da Secretaria de Finanças. Acho que ficaria até mais fácil fazer esse acompanhamento, se alguém da Secretaria pudesse participar das reuniões. Talvez até acrescendo uma cadeira e depois acrescendo outra da sociedade civil. Certo? Obrigado. Boa noite, conselheiros, boa noite, sociedade civil. Eu tinha duas considerações para fazer hoje, algumas já foram adiantadas. Eu gostaria que os conselheiros que estão nessa gestão, que vai até 2026, se pudessem se debruçar acerca da qualidade do trabalho da comissão de revisão do regimento interno. Eu, de novo, reforço a necessidade de que todo o material que é público, o trabalho das comissões do Condema é um trabalho público, uma vez consumado, uma vez
reuniões que foram feitas no final do ano de 2022, começo de 2023, em meio a Natal, Ano Novo, férias, né? Nós trabalhamos no esquema basicamente de vontade e coração. Todo esse regimento foi escrito, perguntei para o Zé Roberto, que quero fazer menção à pessoa que nos ajudou enormemente, que foi o senhor Gasparini. Todo ele foi redigido lá no posto Gasparini da Avenida Independência. Ele nos acolhia, nos recebia, nos dava café, água, internet, né? O regimento interno foi escrito no notebook que a Tereza carrega para cima e para baixo. Ou seja, nós não tivemos nenhum tipo de apoio de nenhuma estrutura pública, né? Seja ele DCPAN, seja ele a sociedade, o poder público, em termos de nada. Foi uma comissão que trabalhou com pura vontade de realizar e de entregar um trabalho de qualidade. Então, eu pediria que esse material fosse publicado e que os conselheiros se debruçassem sobre ele, né? A gente sabe que o regimento é um trabalho sempre em processo, né? Ele sempre está num processo constante de aprimoramento, né? Mas, assim, foi um exercício assim, de muito companheirismo, pessoas que tinham visões muito diferentes, que trabalharam juntas, isso foi muito bacana, e resultou numa minuta que eu gostaria que vocês conhecessem, e que não é o regimento que vocês têm na resolução de 15 de setembro. Não é, né? Que vocês comparassem e vissem o que a comissão entregou e o que saiu após 30 modificações solicitadas pelo Poder Público, que foram todas elas aprovadas. Ok? Muito obrigada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu vou ser bem rápida. Eu conversei com várias pessoas durante essa semana. Eu acho que todo mundo que é ambientalista, né, Larissa? A gente levanta chorando, passa o dia chorando e dorme chorando, né? Não pode nem ir para Valinhos para ver a Serra dos Cocais, porque daí entra em depressão profunda. Então, assim, eu acho que o Combeia e que as defensoras da causa animal também, em animais silvestres, o que a gente está vendo em mata, é um apocalipse, gente, é terrível. E é muito importante que o CONDEMA tenha a dimensão da responsabilidade como conselho de abraçar a restauração vegetal, a restauração, quando eu digo vegetal, que abraça todas as formas da biodiversidade do nosso território. Se sobrar alguma, né? Se sobrar, né? Porque a gente sabe, Larissa, nos próximos 15 dias não tem chuva. Não tem chuva. Eu acordo todo dia e olho a Climatempo dizendo, não, Senhor, vai ser um milagre. Não, a Climatempo é científica, não tem chuva. Então, eu pediria que os conselheiros, sejam eles da sociedade civil, sejam eles conselheiros do poder público, sensibilizados com o drama que nós estamos vivendo, considerem a seguinte proposição: que todo o dinheiro restante do Fundema, considerado os últimos projetos aprovados, os 2 últimos foram as 2 passagens de fauna, né? Todo ele seja utilizado para restauração das matas, a restauração vegetal, a restauração do nosso território. É uma proposta que eu trago aqui, não como conselheira, mas como sociedade civil. E se o poder público tem interesse em trazer novos projetos, seja o viveiro, seja que projetos for, eu acho que principalmente os conselheiros do poder público sabem, nós estamos entrando num período de construção de orçamento, né? Agora em setembro vamos ter as primeiras audiências da sociedade civil, né? Então, que o poder público traga dinheiro para dentro do Fundema ou para dentro da CEPLAN, que traga dinheiro para projetos e que a gente consiga, então, construir um orçamento mais robusto para dar conta do impacto ambiental que a gente está vivendo, né? Então, a minha proposta é muito simples. Conselheiros, vamos votar uma proposta de que o que está hoje depositado no Fundema seja integralmente usado para aquilo a que o Fundema se destina, que é a restauração vegetal, que é a restauração dos biomas, né? Ou do bioma, né? A gente tem só um pouquinho de cerrado aqui, então, é sério, principalmente na Mata Atlântica, tá? Então, na verdade, não é uma proposição,
verificação, votação, aprovação do Fundema, e pós-aprovação vão começar a chegar os projetos, que sejam projetos de restauração. Tá bom? Muito obrigada. Posso só fazer uma introdução? Eu vou aproveitar que você está falando disso e eu vou, com certeza, isso vai ter que ser feito. Só que eu acho que, em primeiro lugar, Maria Tereza, todos nós aqui de Minas vamos ter que tomar alguma medida, seja via prefeito, seja via secretarias, não sei. Realmente, para mim, é difícil assistir jornal e ver tudo que está acontecendo, porque eu choro muito, porque a primeira coisa que eu penso são os animais. Ali, na realidade, não é a floresta que está sucumbindo, tudo está sucumbindo, é o meio ambiente como um todo. Então, assim, eu já cansei de pensar, minha cabeça pega fogo. Nós precisamos fazer alguma coisa para que, quando acontece um fogaréu, seja onde for, nós tenhamos caminhão-pipa junto. No incêndio da Edenor, que foi eu que inclusive liguei para lá, para Araújo Corrente, o pessoal da Defesa Civil já estava lá, a Romu estava subindo, falou que já tinha ligado para o corpo de bombeiro, já fazia meia hora, era um espaço pequeno que tinha. Quando o bombeiro chegou, o fogo abriu duas frentes, então enquanto eles apagavam um lado, o outro lado ia queimando, até a passagem de água que tem para trás. Então, nós precisamos ter, se vai precisar, se vai precisar de outro caminhão, se vai ficar 6 meses obsoleto, não sei, gente. Mas a gente depende da mata aqui. Então nós precisamos mais de um corpo de bombeiro. E detalhe, nesse corpo de bombeiro que foi, só tinham 2 brigadistas que são os responsáveis e que podem entrar na mata para apagar o fogo. Os outros não podem, são brigadistas. Só os brigadistas é que podem adentrar a mata na hora do fogo. Então, enquanto eles estavam apagando ali, o outro lado estava pegando fogo. E a Defesa Civil mesmo, com a Hilux, com o que tem, tentando apagar o fogo, mas ajuda muito com a água que tem na traseira. Então também ajuda se ele chegar e ver um foco pequeno. Agora, na hora que começa a pegar e ele começa a abrir, não tem o que fazer. É só corpo de bombeiro mesmo. Ou então sobe um caminhão com água para ficar na outra frente. Isso eu vi, isso eu posso falar. Entendeu? Eu comecei a chorar, eu liguei para um monte de gente para ver o que podia fazer. E os meninos quase morrendo, 2 no meio da mata, de um lado, pegaram, foi exatamente. Eu acho que nós temos que pensar em alguma solução, tem que ter uma solução. Se no Brasil, se no Mato Grosso está pegando fogo, que é óbvio que todo mundo se compadece, mas nós estamos aqui. Então nós precisamos ver o que a gente consegue fazer pelo nosso município, com relação às queimadas que vão continuar, gente. Vão continuar, isso não vai parar, tá? Então, é a minha complementação à sua. Antes do reflorestamento, nós precisamos ter isso aí, porque não adianta a gente começar a pôr e vir fogo de novo. Não tenha dúvida, acho que o Refloresta foi chamado a plantar. Nós tivemos 300 mudas plantadas nos nossos viveiros do Refloresta, calcinadas. Eram mudas grandes, já. Vamos plantar tudo de novo. Não pode. Você tem que ter toda uma estrutura. Então, o que acontece na emergência climática, Larissa, é isso. É emergência. O que a gente faz primeiro? Isso vai ser corriqueiro. Isso não vai ser de vez em quando. E a gente precisa, normal. Perfeito. E a gente precisa de investimento. O Maroni veio aqui em outubro e falou que 4 trajes dele, dos 10, estavam caducos, avariados. Né? E eles são trajes caros. O pessoal da Brigada Cachorro do Mar fez uma estimativa, vocês me corrijam, parece que é R$6 mil em EPI cada combatente. Então, assim, o município de Vinhedo, o poder público de Vinhedo, que aderiu a todas as ODS, que aderiu a todos os pactos climáticos, precisa não só estabelecer uma dinâmica de gabinete de crise burocrático, mas precisa sair da burocracia, entrar no financeiro e começar a montar estruturas, porque nós estamos muito atrasados. E você sabe melhor que eu, Larissa, incêndio criminoso é assim, é um aqui, outro ali, outro ali. Os 3 acontecem ao mesmo tempo, é o que eu digo quando o pessoal fala, fica nervoso. Eu falei, gente, não dá para colocar a culpa em bombeiro, defesa civil, eles fazem
entrar no meio daquela labareda desse tamanho é um negócio pavoroso. Então, não, a gente está muito aquém da estrutura para o tamanho da catástrofe que está vindo para cima da gente. Por isso é que, de novo, eu falo, senhores conselheiros, a gente precisa agir como conselho e estruturar, ou pedir, ou cobrar, ou denunciar o que for, novas estruturas para a crise climática que a gente está vivendo. Obrigada. Você aposta? Eu até disse aqui, eu queria participar desse debate que está acontecendo, então os temas meus é exatamente esses. E eu vejo aqui que tem pessoas que nasceram aqui na cidade, mais ou menos, ou um pouco antes da época que eu vim para cá, eu já tenho 36 anos de Vinhedo, e o tema de Vinhedo era muito diferente desse que nós estamos vivendo. Era um inverno mesmo, tipo frio, era uma úmido. Eu me lembro que eu trabalhava ali na escola Franco Montoro, e eu pegava a estrada da Capela, né? E aquilo parecia um clima assim, até europeu, que era tudo cheio de sedação, de umidade, e isso está acabando. Tinha muita geada. Muito geada. Geada, muita geada. Às vezes de uma vez, só que esse solar foi geada. Eu estou desde 1961. Mas isso aqui com a palma na mão. Você tem muita nos contar. E a minha preocupação é, claro, que nós temos que fazer algo para impedir, né, que isso se aprofunde, mas a gente também precisa conhecer as causas disso. Então, a gente lê uma matéria, vê lá, vai se investigar, mas ninguém fica sabendo se o incêndio foi criminoso, se o incêndio foi acidental. A população não tem esse retorno. E, assim, a quem interessa essa limpeza desses terrenos nas bordas de Vinhedo? Eu fui acompanhando já desde junho. Assim, a gente teve ali um limite com Louveira, a gente teve um limite com Valinhos, tanto aqui próximo à Estrada da Capela quanto perto do observatório, teve lá em Itatiba. A quem interessa isso se, né, a maioria dos incêndios ela é criminosa? Quem é que anda querendo limpar esses lotes, todas essas áreas todas? Eu acho que faz parte de uma discussão aqui no Conselho também. Além da vida do Barone, eu sugiro que a gente traga esse debate. Porque não adianta a gente apagar o incêndio porque ele já causou danos. Então, essa é uma questão que eu queria trazer, que são mais perguntas do que uma questão e uma proposta, né? Trazer esse debate de uma forma mais ampla, do meu modo de ver. E o outro é em relação à denúncia que eu fiz no dia 16 de julho. Eu estou aguardando, são 2 meses já, e eu até agora não tive nenhum retorno, nem conselho, nem da prefeitura, nada. Eu não sei se as coisas são assim mesmo. A sua denúncia, o fiscal identificou lá que foi no local, teve o fechamento de um trecho. Eu gostaria, desculpe, não quero te interromper, mas eu gostaria de porque eu escrevi, eu redigi, eu gostaria de um retorno por escrito. Não, a gente traz, eu vou pedir para o fiscal depois montar, o Ian se volta de segunda, acho que é segunda-feira que ele volta para o fiscal, aí eu peço para ele me apresentar. Mas resumindo, ali, na verdade, a gente viu que são 2 áreas. Tem um córrego no meio, o lado direito é particular, o lado esquerdo é público. E a mesma pessoa ela fechou os 2 lados. Tá? O fiscal já notificou, cara. Ali, ele falou que tem anuência, eu pedi, então não sei se tem anuência de quem, porque o fechamento da área pública a gente até preza, hoje todo o loteamento que se faz no Capuap é obrigatório fechar a área verde. Até incêndio, depredação, área verde é uma área para ser preservada, ainda mais ali tem a área da GPP. A gente efetuou lá, o portão estava aberto, a gente percebe que tem muito carro parado, tinha 2, 3 carros parados, moradorzinho.
esgoto, que ali passou na rede, bem superficial, esgoto da Sanepar. E os moradores, isso na área, entravam na área feliz com seus carros, caminhões parados, em cima da rede de esgoto. O que aconteceu com a rede de esgoto? Rompia tudo. Então, aquela área, possivelmente, a gente vai verificar a ideia, se eu for fechar, conversar com esse cara, eu preciso ver se ele tem uma audiência, se não tiver, ele não pode usar a área particular, mas a ideia daquela área verde, eu fui do outro lado também, Virgínia, tem umas ruas sem saídas. E a gente tem várias denúncias nessas áreas. Tem uma construçãozinha que o cara colocou de cai por um telhadinho para o carro dele lá. O Luiz foi embora já, mas o Luiz, eu lembro que ele foi muito no Jardim Nelly, que é outra área verde dificílima. Vocês fizeram com o pessoal da Floresta fez motivo. O pessoal vai lá, arranca tudo, planta feijão gandu, planta quiabo, solta bicho lá dentro. Então, uma coisa que é importante para as nossas áreas verdes é fazer um grande projeto de fechamento dela, para proteger. Mas, eu já vi isso com a própria população, encara muito de lixo nessas áreas. Eu acho um absurdo trabalhar isso. Um certo sofá, você vai jogar lá. A gente mesmo estamos tentando ver a viabilidade na 1º de maio, lembra? A gente consegue vai lá em passa 20 dias a 1º de maio, está em mundo de novo corre. Então a gente está vendo com uma empresa de fazer um projeto para lá na 1º de maio. Então a sua área, só te retornando, teve um fechamento. A gente notificou, o direito fiscal notificou ele apresentar se tem algum tipo de organização de alguém que viu. Até agora, eu não tive o retorno fiscal. Eu vou cobrar ele de volta de férias na segunda-feira, ele tirou essa semana de férias. E vou cobrar ele e trago para você formalmente. Acho que o seu contato está lá, tá? Mas eu tenho o celular. Qualquer coisa eu te dou um toque, eu ligo para você, pego e te dou um e-mail, tá? Eu posso deixar aí no e-mail. A ideia nossa, pessoal, é importante, a gente já conversou bastante internamente, fazer um bom projeto de fechamento de áreas verdes para proteger elas. Infelizmente, a área verde era para ser uma área aberta. Sendo sincero, eu estava a ideia não é mudar. A ideia é fazer cercas, pelo menos para inibir. É complicado, esse pessoal. Mas então, mais uma vez você me perdoe, Júnior, mas mais uma vez a gente reproduz aquela coisa que na educação ambiental a gente tenta destruir, que é o apartamento entre a sociedade e a natureza. Aí você coloca uma cerca. Não, na verdade não é fechar, percebeu? botar pelo menos uma cerca caipira nas áreas verdes. Então, para inibir. Eu não tenho a resposta para isso. Porque hoje os novos loteamentos são obrigatórios, né? Então, mas veja, não é verdade que toda a população eu fui lá, eu vi os restos de construção, o sofá, eu desci na PP, eu andei naquele ribeirão com aquelas águas clarinhas, eu vi todo tipo de lixo, eu fui 2 vezes, a Luciana foi junto também, nós acompanhamos, nós conversamos com o pessoal da Lindosfera, nós explicamos para eles um monte de coisa, eles explicaram, nos ensinaram muita coisa. E se você visse a quantidade, Galo, conselheiro Galo, de pessoas do Jardim Nelly que vieram lá dizendo que absurdo, é uma área tão bonita, porque por conta de meia dúzia de moradores, a gente não pode usufruir. Então, assim, eu acho que caracterizar a comunidade toda como jogadora de lixo não é verdade. Mas existe uma tendência muito grande nessas APPs de alguns moradores fazerem, como eu falei, a gente teve um área verde, o cara botou um telhadinho lá e está parando o carro dele. Não tenho dúvida. Aí você vai, tem caminhão parado. Ô, Júnior, e monitoramento por câmera? Mas nessas áreas a gente não tem linha. Será que não é viável? Não sei, de repente uma alternativa viável que você tem. O que faz quando a gente vai, a gente sempre pede para a vizinhança, se puder, poder fotografar para a gente. E é fácil, eu fui um vizinho ali, mas eu peguei o carro lá, eu não vou Então, mas uma das coisas que a gente fez foi nós fomos lá com o pessoal
é criar momentos de comunicação com aquela comunidade e deixar claro, através de faixas. Eu até falei para o secretário, vamos ver umas pinturas de muro aqui. Porque o que o secretário nos falou, né, Luciana, Tereza, se chamar a gente vai recolher o resto da construção. Se chamar a Litucera tem um dia de tapa-bagulho. Eles têm recolhimento sistemático de lixo reciclável. Então, assim, escancarar essa possibilidade de que não jogue na app, telefone e aguarde que o poder público vai te ajudar, é uma alternativa de você evitar. É isso que nós pedíamos, mas o secretário me falou que naquela altura do campeonato não tinha verba para fazer. Mas qual é o problema, Ivone? A gente tinha muita tendência na prefeitura de lançamento de entulho. Parece incrível. Quando a gente detecta um lugar, o cara bota um terreno baldio ou um terreno público, a gente bota uma placa proibido. Aí joga na bota o telefone do server para fazer contato. O pé da placa vira depósito. É inacreditável. Parece que atrai. Porque aí, eu acho que, minha opinião, cabeça da população, alguém está vendo, então se eu colocar alguém aí, colher. Olha, o caso que eu trouxe é bem diferente disso. Eu queria voltar. Ah, não, sim. Porque é um cidadão que diz que foi autorizado verbalmente a ocupar uma área, inclusive ele aterrou parte da área, um monte de entulho jogo terra por cima. Assim, o caso é bastante diverso. Ali eu penso assim, se o Condema tem disposição de enfrentar esse debate, muito bem, vamos analisar todos os aspectos, até o texto de entulho, até aquele que se diz autorizado a ocupar uma área, cercar, justifica, eu trouxe as justificativas que a própria pessoa apresentou, o outro que está construindo o muro, que a gente sabe que está construindo o muro, que se achou do espaço. Então, eu acho que são várias questões. E acho que esse debate deve ser aprofundado. Porque a gente ficar aqui e responsabilizar quem jogou no sofá é muito pequeno diante da denúncia que eu trouxe. Do que está de fato acontecendo lá. Eu acho que várias coisas já comentei com você, né? Estão lá os animais, e a questão do APP, que eu queria que você visse esse convênio da prefeitura, do Litucera, de montar as APPs e fazer aquela roçada e ficar aquele mato que não para. Que naquela área que eu moro aqui atrás da minha casa já derrubou 2 vezes. Eu queria denunciar hoje que houve um começo de incêndio do lado da pizzaria Pedro de Moça. Bem do lado. Frente, debaixo quase daquele memorial do negócio do meio, né? Aí entra aquele negócio e sai. Foi um morador do condomínio que viu, né? Filmou, e aí. Mas ele conseguiu pegar um cara, alguém lá. Não, então, daí ele viu que estaria lá. Aí eu falei assim, gente, aí puseram lá tudo, vai. Como nós não denunciaram, eu falei, vou lá ver. Aí peguei o carro, fui lá, o fogo já estava dominado. Aí eu falei, carinho, e o amigo, você estava encostando caminhão pegando lixo. E ali eu vi a sujeira, que tinha garrafa quebrada na barriga, tinha umas molas, que dá a impressão que alguém já falou que tinha um sofá. Vocês foram queimar o sofá. E eu falei pro cara, o cara falou assim, não sei se foram vocês, né? Não sei se foram vocês que queimaram o lixo aqui, mas se vocês verem que está pegando fogo, por favor, né? Avise e apague o fogo, né? Era uma coisinha pequena. Eu falei, isso aqui, como o vento vai se arrastar, vai descer mata fora. Né? Então, é uma coisinha. As pessoas não têm noção, né, de como o fogo vai, às vezes até por baixo. Não tem noção.
Você viu que passou? Você viu como o sofá é A culpa é do sofá, gente. Pelo menos uma demanda que diminuiu, pelo menos quando a gente não chega, é aquela cultura antiga de queimar o resíduo de terrenos, de chácaras, né? Pelo menos na secretaria faz tempo que eu não vejo isso. Mas eu lembro que no passado era recorrente. Aquela mania do povo de juntar as folhinhas, isso daí na época do urbanizador era muito comum, né? Hoje em dia mudou, né? Então, eu não sei. Nós tivemos uma conferência da cidade e houve uma discussão, não sei se foi um monitoramento de satélite. Que é possível fazer um monitoramento em qualquer cidade, da cidade independente. Eu não sei se existe algum projeto desse tipo, porque você pode detectar, já que não tem ninguém físico para andar pela cidade, ver Nem precisa, né? É o representante de Estado que estava falando do monitoramento das áreas civis do ar, né? Foi o secretário que entregou, porque foi a demanda do governador Cassiano, na medida que teve desabamento. Eu acho que seria interessante. Ela mesmo. São Sebastião, né? Que eles estavam monitorando. Ele fez eles têm um sistema de emergência de monitoramento em tempo real. E assim, nós estamos tentando de 80 quilômetros quadrados, né? E alguém que fique estudando. E mais que isso, é o que em todos os fóruns onde a gente vai se diz. Não inventem a roda localmente. Na hora que alguém localmente já falou isso, em algum fórum maior, isso já está sendo equacionado. Eu acho que a gente poderia saber, por exemplo, RMC, né? A própria dimensão de Valinhos que vivem entrando e saindo do estado de emergência. Valinhos, Louveira, que teve esse incêndio grande no Caldana, agora que é a área de empreendimento agrícola efetivo, né? Muito bem. Será que não tem um jeito da gente agir de forma consorciada, que diminui custos, que comprar, enfim, não sei, a gente precisaria, é o que a Larissa falou, precisa arranjar outras soluções e soluções rápidas e muito efetivas. Talvez soluções consorciadas ofereçam ao município a capacidade financeira e de execução técnica mais rápida do que você está pensando localmente. O iPhone era útil. Tá bom, então era Tá. Mais algum conselheiro? Alguém tem alguma coisa? Pessoal, Vai ter algum está encerrado. Oi? Vai ter algum outro caminhamento, além da do Arone? Não, a próxima reunião vai ser para discutir o regimento e vai vir a